Boa noite, gente. Louvado seja o nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E nós vamos começar hoje uma fase nova do ministério na vida de cada um. Deus tem me falado profundamente sobre isso. E vamos começar glorificando a Deus, invocando o nosso Senhor, porque alguma coisa gloriosa há de acontecer a partir de agora. Vou pedir ao irmão que ore pela gente e peça a unção de Deus sobre cada pessoa que está aqui. E com certeza o corpo de Cristo será abençoado através de cada um que está aqui, através daqueles que estão pela internet, pessoas que estão... Eu falei com uma pessoa que assistiu a aula passada e ontem ela me mandou um e-mail, essa pessoa, e foi uma confirmação tremenda de algo que vai acontecer na próxima semana. E eu vou falar brevemente sobre isso logo depois da oração, antes da gente continuar a nossa aula. Então, eu digo uma coisa agora, pelo Espírito de Deus. Tenha grandes expectativas nesta noite, no seu espírito, porque vai começar esta noite algo e que no próximo domingo vai culminar e a direção da sua vida, do seu ministério, do seu trabalho, eu já vou dizer e profetizar isso, vai mudar radicalmente. Radicalmente. Porque esta é uma palavra profética que você vai entender melhor na próxima semana. Mas quando Deus fala alguma coisa, a gente tem que orar a partir daquele momento. E esta noite é mais importante. E nós vamos orar agora para que o Senhor já comece a preparar o nosso espírito, a nossa alma, porque as emoções têm que estar muito fortes. E até o nosso corpo. Eu espero que ninguém, eu repreendo qualquer enfermidade que você, porventura, teria durante esta semana. Porque Deus precisa renovar as três partes da nossa natureza, o corpo, a alma e o espírito, para que a gente receba uma mudança radical que vai acontecer. Amém? Ora então, meu amado, em nome de Jesus. Pedir para todo mundo botar as mãos nos seus corações. Oh, Deus, glória a Deus. Jesus. Deus, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome, Deus. Só o seu nome, Jesus. Estamos nesse momento invocar, Deus, não simplesmente orar, mas invocamos o teu nome, Deus, clamar o teu santo nome, Clamamos Deus. agora. Abra os nossos entendimentos, nossa mente, nossos ouvidos de ovelha, Deus, para ouvir, ó Deus, o que o Espírito Santo tem, ó Deus, para nos dizer nesta noite, Deus. Estamos entrando diante da tua presença, Deus, diante do teu altar, ó Deus, que esse lugar, ó Deus, se torne terra santa, Deus. Estamos diante do altar, ó Deus, para poder usufruir e se deleitar, ó Deus, do mar, dos seus entendimentos, ó Deus, que corre diante do teu trono, ó Deus. Estamos, ó Deus, diante do Pai, diante, ó Deus, dos reis dos exércitos, Deus. Deus, te louvamos, ó Deus, te glorificamos, ó Deus. Usa o teu servo, pastor Júlio, neste momento, ó Deus, para passar, ó Deus, o que tu tens, ó Deus, que vem do teu coração, ó Deus. Ó Deus, abre os nossos entendimentos. Obrigamos, ó Deus, por estarmos aqui, Deus. Estar diante do teu Espírito Santo, Deus. Obrigado, Deus, por encher a nossa vida com a tua graça, Deus. Muito obrigado, Deus, por quebrar o nosso vaso e reconstruir, Deus. Reconstruir o nosso vaso, Senhor. Porque o mais importante é o que está dentro. Lava a nossa alma, limpa, Deus, a cada dia, Deus, para que podemos estar cheios da tua presença, Deus. E que neste momento podemos estar puro, Deus, alvo que nem a neve, Deus, com crianças, Deus, para podermos estar diante da tua presença, Deus, apenas tocar nas tuas vestes para recebermos, ó Deus, a tua presença, a tua glória, Deus. Te louvamos, ó Deus, louvamos, ó Deus, porque através do louvor, cadeias estão sendo derrubadas agora, Deus. Nós te agradecemos para as pessoas que estão na internet, ó Deus, Deus, abençoa esse povo, Deus, abençoa, Deus, Deus,
caia agora as escamas dos olhos, Deus, para que pessoas possam ter o verdadeiro evangelho, a justiça de Deus. Por isso nós agradecemos e louvamos e glorificamos o teu nome, Deus, pela tua fidelidade, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo maná que tu tens pela nossa vida, Deus. Mas o mais importante é o maná espiritual, Deus. A presença, Deus, a presença do Deus vivo aqui neste lugar. Por isso te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, amado. Me sinto fortalecido pela oração do povo de Deus. Isso é tão importante como nós precisamos uns dos outros. Deus já me abençoou essa noite com a oração do amado. Aleluia. Mas ainda temos muitas outras coisas que fazer. Nós estamos começando o ano. Isso ainda não tem nada a ver com a aula dessa noite. Mas eu tenho que dizer uma coisa para a glória do Senhor. Todo final de ano, já mais ou menos uns 4, 5 anos, quando chega... isso tem se intensificado muito no meu ministério e não tem nada a ver comigo pessoalmente. Nada. Eu não tenho a menor glória humana do que eu vou falar. Desde que a gente veio dos Estados Unidos e sempre no final do ano, Deus resolveu nos dar palavras proféticas. Não é coisa que eu busco por mim mesmo, porque eu já estudei algumas coisas. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com o mover de Deus, aquela palavra rema, que Ele dá no momento interessante, no momento mais inoportuno para mim, no momento que eu não estou esperando nada, que eu estou fazendo até uma outra coisa. E eu disse, por que Deus não faz isso quando eu estou? Para mostrar que é Ele quem está falando, independente da situação que eu estou vivendo. Então você pode crer. E tudo que Deus falou até agora já se cumpriu. E o ano passou, hoje já é dia, não sei que dia, 20 de janeiro. E geralmente no dia 1, dia 2, às vezes até um pouquinho antes, Deus já faz isso. E hoje já é dia 20 de janeiro e algumas pessoas falam, Deus não tem nenhuma palavra profética. Eu digo, olha, eu não vou produzir nada. Porque eu não vou inventar alguma coisa. Porque eu tenho temor de Deus. Eu não quero que Ele... Eu diga uma coisa que Deus não falou. Isso é muito sério. Você vai ouvir, você pode receber. Mas eu tenho um temor e um cuidado para dizer... E quando isso acontece, Deus sempre diz, assim diz o meu espírito e tal, e eu não posso fazer uma coisa. Então, durante a semana que passou, eu estava tomando banho, lá para meia-noite, 1h, é a hora que eu tomo banho para tentar me recolher. E naquela hora, interessante que eu estava tão cansado, eu disse, eu vou tomar um banho e vou dormir. Eu gosto de uma coisa que Deus sempre me contraria na minha vontade. E eu tomei o banho, eu estava tomando banho, e no meio do banho, sempre Deus... banho. Hein? Sempre o banho, né? Sempre no banho. Eu acho que eu devo tomar mais banho, assim Deus fala mais. Mas olha, esse banho foi tão diferente, porque eu disse, eu vou tomar um banho, já são quase meia-noite, 1h, vou tomar o meu todinho, né? Não posso tomar um todinho, não é coisa de criança, eu adoro todinho. Eu vou tomar o meu todinho e vou dormir. No meio do banho, Deus falou, sai logo e começa a escrever, porque eu falei, deixa eu tomar. Eu sou de ritual, eu gasto 20 minutos, meia hora para tomar um banho. Eu tive rápido, quase que na toalha, eu sentei no meu escritório lá em Teresópolis, e peguei o primeiro papel, não deu tempo. E comecei a escrever, e Deus falando, mas assim, direto. E quando acabou, foram 3 páginas e meia, eu disse, que isso? E eu sabia, eu disse, Senhor, eu vou dormir, porque eu estava tão cansado. Eu disse, eu vou dormir. Eu sabia que Deus ia falar mais. 2 dias depois, aconteceu a mesma coisa e Deus me deu uma visão de alguma coisa e que hoje, eu nem comentei isso com a minha mulher,
Hoje, quando a minha cunhada foi me buscar, às 8 horas da manhã, sei lá a hora que ela chegou lá em Teresópolis, 8, 9 horas da manhã, já estávamos prontos para sair, eu fui fechar meu computador, desligar as coisas, e eles já estavam lá embaixo esperando para o café. Em 3 minutos, 4 minutos, Deus me deu uma visão de alguma coisa e eu comecei a escrever, eu nem li. E quando para mim, em todo o meu ministério, nesse sentido, nunca aconteceu uma visão tão incrível. Da última vez, a visão do homem no meio do lago, maravilhosa. Mas isso foi tão incrível, foi tão rápido, que eu escrevi, eu mal disse, eu não vou nem mais descer para o Rio. Eu quero ficar aqui e trabalhar em cima disso. E Deus continuou a falar e tal. Eu vou contar isso no próximo domingo, dia 27, não é isso? Domingo 27. E vai ser a palavra profética de Deus para esse ano, ou seja, para esse tempo. Porque isso pode ir a mais tempo. Então, eu vou pedir que todos cheguem no próximo domingo para começar às 6h30, porque não vou ter aula no próximo domingo, ok? Nós vamos falar sobre essa palavra profética e eu vou te pedir uma coisa, porque é uma palavra muito forte. Você vai, a partir de agora, isso é mais importante do que a palavra, porque eu posso falar a palavra e não acontecer nada para você. Se você fizer uma coisa, a partir de agora, comece a orar e buscar a Deus para que essa palavra seja 100% acontecer na sua vida. Você tem que se preparar. Entenderam o recado? Então, fique com uma grande expectativa de fé. Isso não é marketing. Eu detesto marketing, porque marketing induz a alma da pessoa, né? Isso é uma palavra do Espírito Santo. E o Espírito Santo não precisa de marketing. Eu digo a você e repito. Comece a se preparar agora, porque eu estou fazendo isso. Toda hora que eu acordo de madrugada, eu digo, Senhor, eu vou ver, não é eu quero, eu vou ver o cumprimento dessa visão e dessa palavra profética no meu ministério. E eu já falei para esse chamado, eu só tenho que contar uma coisa. Eu falei isso na semana passada. Eu cheguei a falar uma frase, porque eu estava tão cheio do que aconteceu. Eu cheguei a soltar aqui uma frase na introdução, não sei quem pegou ou não pegou, mas uma pessoa, nesse dia que eu estava indo embora, fechando a casa, que foi ontem, na hora que eu terminei de escrever isso, eu peguei, escondi o papel. Na mesma hora eu disse, peraí, me deu uma coisa de eu abrir o meu e-mail. Falei, e eles lá embaixo, vem tomar o café, vamos embora. Eu peguei, abri o e-mail. Eu falei, mas por que eu vou abrir o e-mail? Quando eu abri o e-mail, uma pessoa que ouviu pela internet me escreveu 10 linhas, só por causa do chamado, do que eu falei que seria esse ano. E na hora em que Deus me deu essa visão, eu leio o e-mail, eu disse, agora mesmo que eu não vou pro Rio. Porque foi uma confirmação do que Deus já começou a fazer na vida dela. Eu disse, eu estou vivendo desse sábado para cá num temor de Deus tremendo. Tremendo. Estou tentando abafar isso de outra maneira, entendeu? Porque a nossa alma sente alguma coisa. Então, fique com grandes expectativas, porque o Espírito Santo vai falar. E olha, ninguém olhe para mim como se fosse alguma coisa. Eu não quero desmerecer. Eu sofri muito na minha vida, no meu ministério. Deus tem me quebrado para que Ele possa me usar. É como eu falei com o pastor Miguel essa semana, ficamos de meia-noite às 2 da manhã, pelo menos aqui, né? Lá é mais cedo. Ficamos no telefone falando. E logo que eu atendi o telefone, ele falou, como é que está o caniço quebrado que não se dobra? Aí eu falei, sou eu mesmo. Então, quanto mais a gente é quebrado, mais Deus fala e toda a glória dele, porque eu não tenho
Eu posso preparar uma aula, isso é uma coisa. Mas um recado de Deus eu não posso fazer isso. Então você vai ver um recado de Deus, amém? Amém. Você que está ouvindo a gente, fique nessa expectativa de fé. Na próximo domingo, 6h30, nós vamos entrar no horário de Brasília. Bem, vamos à nossa aula. Eu tenho falado para vocês sobre... Isso tudo é uma base das 5 aulas passadas. Hoje é a 6ª aula, ok? Depois você anota aí, sobre o descanso sabático. Né? Nós estamos vendo isso como uma coisa muito importante. E hoje, a era da igreja, nós estamos vivendo no sábado, vamos colocar assim entre aspas, nós estamos vivendo no sábado da igreja. Ok? No sábado de crescimento. A era da igreja é uma era em que a gente tem que confessar Jesus como Salvador, porque a igreja é formada apenas das pessoas que receberam a salvação, ou seja, que receberam um pouco da semente da vida de Jesus Cristo dentro dela. E por receber esta vida, ela foi salva. A salvação não é apenas receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Ela é muito mais do que isso. A salvação é você receber uma pessoa, que é a vida do Senhor dentro de você. E quando essa vida entra, você foi salvo. Mas essa vida tem que crescer e se desenvolver dentro de você. Por isso que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação, não é isso? Com temor e tremor. Ser salvo, perdoado dos pecados, crer na morte de Jesus na cruz, é o princípio do princípio. Se você tem apenas isto, você tem a notícia, a coisa mais importante. Mas se você não desenvolver, você vai perder coisas gloriosas. Não só nesta vida, como no reino milenar. A era da igreja é a era do crescimento da vida de Deus. E esse crescimento só vem através de uma coisa. Você recebeu a salvação, você tem que crescer. O que eu faço para crescer? O que você faz quando você é uma criança e ela tem que crescer? O que ela faz para crescer? Se alimentar. Tem que se alimentar. Se alimentar de quê? Primeiro de leite. Mas chega uma hora que, para ela crescer, ela não pode tomar mais leite. Ela tem que comer comida sólida. Tá? Na vida espiritual é a mesma coisa. Que comida nós temos que comer para crescer na era da igreja? Uma só. A palavra, mas que palavra? Isso aqui é que é fundamental. Eu tenho que descobrir na palavra escrita uma coisa: as riquezas insondáveis de uma pessoa, de Cristo. Ninguém cresce e amadurece com estudo bíblico, conhecendo a letra da palavra, conhecendo versículos por si mesmo. Não, isso é letra. E a letra mata. Tudo que está... A Bíblia é letra. Mas para você crescer e amadurecer, você tem que comer de uma pessoa primeiro. Se você não se alimenta de Jesus como uma pessoa, tudo que você lê na Bíblia é apenas letra. E aquilo não te traz vida. Você entende a diferença? Você pode até ler a letra e orando, e ainda assim você não cresce.
É a mesma coisa, se eu tenho que comer de uma comida física, eu pego carne, frango, galinha, como hoje. Você quer ver hoje? Hoje foi tremendo. Eu acho que eu comi, o meu almoço hoje foi uns 4 pratos cheios. Como eu pensei, eu acho que nos últimos 10 anos eu nunca comi tanto. Fome de 20 Foi lá pastores. na Mineira. Não, que mineira nada. 308 pastores. Eu fui comer lá na Barra, lá no downtown, fomos com o Rodolfo e tal. Era um restaurante árabe. Eu vi a foto. Que foto? Como você viu se eu não tirei Já foto? tá no Facebook. Meu Deus, já tá todo mundo assim, né? O Buff hoje já tá no Face. Mistério. Já tá no Facebook. Foi fragado, nem viu. Pior que fez, ó. Visão do Facebook. Meu Deus, é verdade? Bom. Deus usa o Facebook. E chegava, eu falei, o que é isso? O que é isso? Eu fui pegando um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Aí o cara vinha um pouquinho de cada. Quando eu vi, eu disse, meu Deus, eu comi demais. Mas quando eu como isso... E depois 2 pratos de sobremesa. Depois foi 2, só podia 1. Eu achei que tinha comido O pouco. cara ficou com pena dele. O cara ficou com pena e me deu mais 1. Porque eu fui malandro. Eu peguei o meu, que já tinha comido, peguei, botei em frente ao prato do Rodolfo. Eu disse, olha, ele já comeu a sobremesa dele, agora traz a minha. O cara olhou, eu pedi para o outro. Mas se você quer crescer e amadurecer, tá bom, amado? Você tem que comer de uma pessoa. Jesus nunca disse para você aprender o que ele ensinou. Ele disse, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, vai ter o quê? Vida em si mesmo. Não é quem estuda o que Jesus falou. Você tem que comer de uma pessoa. Se eu olhasse aquela comida hoje, ficasse, que maravilha, eu vou comer isso. Mas se você apenas ficar olhando e não o quê? Comer. O que é comer? Pegar, botar e ir lá para dentro. Você vai apenas dizer, mas isso aqui deve... A maioria de nós fica assim, mas esse... Como é o nome daquilo? É um charuto, um negócio lá. Isso aqui deve estar uma delícia. O cara me vem com uma batata libanesa. Eu falei, batata é igual. Eu disse, essa batata aqui... Eu disse, puxa, tá cheirosa demais. E a gente só fica falando, mas tem uma outra batata. E você só fica olhando, analisando, mas aí eu sempre pergunto, o que tem nessa batata? Qual é o molho? E é assim que a gente faz com Deus e a Bíblia. Eu descobri aqui um negócio aqui, tal. Ei, não adianta você perguntar, aí chegou um outro negócio estranho lá e... Peraí, deixa eu bater. 1, 2, 3, pronto. Hoje é dia de São João? Não, pera, acho que São Sebastião. É o tal do... É um santo. É o santo aí. É um decaído. É um decaído, tá bom. Então veja, se eu tenho que descobrir o que tem cada coisa e finalmente eu não cresço só por saber e ter as informações do que tem aquela comida. Eu tenho que pegar e comer. Diariamente você tem que comer de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Você sabe de uma coisa? Eu tenho muitos pastores colegas que têm uma dificuldade de produzir e criar mensagem. Quem não tem? Você já preparou uma mensagem? Se alguém chega assim, olha, meu irmão vai pregar sobre consagração, irmão, vai pregar sobre santificação, ou vai pregar sobre o sangue de Cristo. Caraca, na hora você já fica nervoso. Como é difícil você escrever e passar isso. Mas eu vou te dar uma dica. Quando você vai de coração vazio, sem já os versículos, o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo libertador. Não fabrique nada. Nas coisas de Deus não se pode fabricar. Nem usar as suas coisas do passado. Você tem que dizer, Jesus, eu estou vazio na tua presença. Eu já sei tudo sobre o sangue de Cristo, mas eu não sei nada.
Vá na presença dele e diz, Senhor, agora eu quero comer da tua vida. Eu preciso das riquezas insondáveis. Você sabe o que é uma sonda? Ela vai lá no fundo para tirar o que está lá onde você não vê. Aí Deus vai começar a te revelar no teu espírito. Lembra que eu falei na última aula? Ele vai jogar na tua consciência espiritual coisas que você nunca viu. Porque se Jesus é apenas o que a gente faz assim, pronto. Se é apenas aquilo que a gente já conhece, já sabe, fica todo mundo repetindo a mesma coisa, eu vou te contar uma coisa, o nosso Jesus, o nosso Deus, o nosso cristianismo é muito pobre. É muito pobre. Jesus é apenas o Senhor, o Salvador, ele é apenas o que santifica, que o sangue dele tem... É sempre a mesma... É só isso que nós sabemos sobre Jesus. Você vai saber muito mais dele. Porque se você come arroz, feijão, batata frita e cebola todo dia, chega uma hora que enjoa, cansa. Mas tem comidas, tem facetas da vida do Senhor Jesus que você só vai comer se você for a Ele. Nem eu posso fazer. Eu não posso nem comer por você. E se você fizer isso, Ele vai começar a te mostrar, vai te dar sonhos, revelações, entendimento, e você vai começar... Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque se você fizer isso de hoje até semana que vem, você vai começar a receber do próprio Senhor Jesus, porque eu vou dizer uma coisa, eu sou muito radical em algumas coisas. Eu não acredito que nenhum seminário no mundo vá te ensinar alguma coisa a respeito dos mistérios de Deus. Não vai. Mas se você for a Jesus dizendo, Senhor, eu quero comer algo hoje. Eu quero uma experiência contigo para que eu possa entender a tua palavra. Se você fizer isso, você pode ser analfabeto, você pode ser uma mulher, você pode ser um homem, pode ser um adolescente, pode ser o que for. Eu ouvi uma experiência lá nos Estados Unidos de um garoto de 7 anos, filho de um pastor. Ele tinha tanta fome de Deus com 7 anos. 7 anos tem minha neta. E o menino foi arrebatado ao céu. Vocês ouviram o testemunho? Acho que isso não chega aqui. E ele começou a falar coisas dos mistérios de Deus, que quando ele acordou, ele falou, papai, eu fui no céu, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, tal. E o pai, que era pastor, foi checar na palavra, e ele disse, mas isso tudo é verdade. Ele disse, aonde, filho, você aprendeu isso? Ele disse, eu tive com Jesus. Ele me mostrou isso, me mostrou aquilo, me mostrou... E ele foi num programa na televisão, foi falar isso, escrever um livro a respeito das coisas dele. Nós ficamos assim, uau, mas como aconteceu isso? Como é que pode isso e aquilo? Jesus quer revelar direto a você. Então, quem não crescer e amadurecer, e hoje nós estamos correndo, nós estamos com tanta fome que nós estamos correndo de igreja em igreja, de pastor em pastor, e de reunião de mistérios que estão acontecendo isso. Mas, ei, não é isso. Você tem que crescer e amadurecer primeiro. Entra no seu quarto. Quem falou isso? Fecha a tua porta. E em secreto, Deus vai te recompensar. Eu adoro dar aula bíblica. Eu te mostro o caminho. A aula bíblica é igual o cardápio de um restaurante. Quando você vai no restaurante, o cara chega e te dá o quê? Um cardápio, não é isso? Aí você vê lá. Tem isso, com isso, e custa tanto. Isso. Geralmente, né, quando a gente não tem dinheiro, vai pelo... então é igual. Não, isso aqui está muito caro. A aula que você aprende é como um cardápio. E se você quer uma palavra, porque eu vou dizer uma coisa, foi Deus que falou que vai acontecer na próxima semana. É como um cardápio. Se você quer aquilo, você tem que o quê? Pagar sim um preço.
Por isso que eu digo, comece a se preparar agora. Ah, mas eu não, só como contando. Não, você tem que se preparar. Ou então você vai ficar como a maioria dos crentes que estão comendo cardápio. Você tem que comer uma pessoa. Riquezas insondáveis de Cristo, a fim de sermos maduros. E quando, agora vou o versículo que eu li na semana passada do Apocalipse, quando a ceifa vier, porque a igreja é uma colheita, não é isso? No anjo não vai vir e vai ceifar as primícias. Quem vai ser ceifado? Quem comeu, quem amadureceu e cresceu na vida de Deus. Isto não tem nada a ver com ministérios, com milagres, com isso e aquilo. Eu me lembro que foi a Clarinha que me perguntou, mas o que você... Ela me fez uma pergunta, vocês estão lembrados? O que você entende daquela texto em que Jesus falou assim? Naquele dia, porque ele falou isso, não foi? Muitos dirão, e muitos servos dele, Senhor, em teu nome... Bom, se for no nome de Jesus, é porque ele é um cristão verdadeiro. Expulsei demônios. Ninguém pode expulsar demônios se não usar o nome de Jesus. Porque teve um gaiato lá que expulsou e não tinha Jesus, ele apanhou do demônio, lembra isso na Bíblia? O demônio mordeu e tirou, ele ficou nu, pelado, de tanta surra que ele levou. Está no livro de Atos. Isso não é a história que você ouviu aí da Assembleia. Não, está na Bíblia. O demônio falou para ele, eu conheço Paulo, mas eu não conheço você. E pai, o cara ganhou tanta surra, ficou nu. Veja que diferença. Quando a colheita passar, só quem amadureceu na vida de Jesus, porque muitos naquele dia dirão, em teu nome expeli demônios. Em teu nome eu fiz o quê? Curou enfermos no nome de... Tem que ser um homem de Deus. Em teu nome eu profetizei. Profetizar significa falar no lugar de Deus. Ou seja, Deus fala e você é a voz de Deus dizendo, Deus me falou isso e isso. Você pode fazer tudo isso. Mas a conclusão lá é, eu vos direi. O que Jesus falou? Porque ele estava contando para os discípulos, vocês podem fazer isso. Aí ele disse, você pode fazer, muitos dirão isso, expulsei demônio, profetizei, tal, e eu vos direi. O que ele falou? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos, os que praticais a iniquidade. Muita gente usa isso dizendo que pode perder a salvação. Nós temos que entender. E olha, para entender isso, só quando você para na presença do Senhor, Ele vem e te revela. Porque se você ler objetivamente, como eu falei, você vai dizer assim. E eu posso te mostrar objetivamente na Bíblia vários textos em que se você ler na cara dura, sem a revelação que o Espírito Santo tem que te dar, você vai dizer que pode perder. Pode ou não pode? Pode. Lógico que pode. Mas para você entender a revelação, você tem que você tem que ir à pessoa. Muito bem. Eu disse na semana passada que tem uma condição para entrar no reino milenar. Só tem uma. Se você viver adequadamente na era da igreja local, se você crescer e amadurecer, você está garantido de viver no reino milenar, quando Jesus voltar e reinar 1000 anos sobre a terra. Se você não viver adequadamente na vida da igreja, crescer e amadurecer,
mesmo expulsando demônio, mesmo curando, porque a cura, expulsão de demônio ou profetizar, aos olhos de Deus, não é sinônimo de, opa, se ele exerce esse ministério ou esses ministérios, automaticamente ele tem que o quê? Ser útil no meu reino milenar. Nós pensamos assim, mas Jesus disse que não. Porque senão, Jesus seria injusto, sabe por quê? Porque poucas pessoas podem fazer um ministério desse. Tem cristão que tem até medo de demônio, não é verdade? Mas ele é cristão, então. Tem cristão que ora. Eu comecei a orar, eu orei a primeira vez que eu orei na minha vida. Eu tinha 20 anos, sei lá, 17 anos. Eu orei por um irmão da igreja, ele tinha câncer, ele morreu de tarde. O outro, a mesma coisa. Bom saber. Não, ele morreu de tarde. Caramba, eu disse... Tem cristão que nem crê na cura, mas ele é um filho de Deus. Não é verdade ou não é? Então isso não é condição. Ah, eu sou poderoso, eu pego o demônio na unha, o pastor falou para mim. Pego o demônio na unha. Eu disse, eu não quero nem saber de demônio, não quero nem ter ministério de demônio. Não é condição para viver no reino. Porque senão quem não exercesse o ministério seria injustiça de Deus. Só esses poderosos. Qualquer dom ministerial, curar, profetizar, os 9 dons iniciais, não é prova de que você vai no reino. Tem que ser algo a nível de todo o povo de Deus, de qualquer denominação, pobre que começou aqui, hoje, agora. Se ele crescer na vida de Deus, ele vai. Se o poderoso crescer, ele não vai reinar. Você entende a diferença? Pastor, vai falando e eu vou beber a minha água. Vai falando. Esse seria esse raciocínio, porque todos esses dons que são exercidos... São do Espírito. Pertencem, na verdade, ele foi apenas um canal do fluir. Foi um canal, dele, não exatamente. Não há mérito dele, nem ele produziu nada, nem ele tem dom nenhum. É tudo por intermédio de Deus. Através dele, mas na verdade o mérito não é dele. Então, no fundo, aquela pessoa não fez nada. Ela não fez nada, exatamente isso. Por isso que ele não pode julgar. Se ele disser, mas foi isso que Jesus disse, muito naquele dia vão dizer, Senhor, vem cá. Naquele dia vai ser o tribunal de Cristo. Muitos vão chegar lá, o cara vai chegar lá, o poderoso, expulsa demônio, vai estar lá na fila do tribunal, os anjos do lado de cá e todo mundo nas nuvens com o Senhor, ele vai ver. Estou esperando a minha hora. Quantos demônios eu expulsei? Quantas almas eu ganhei? Profetizei em nome de Jesus. Aí o fogo de Deus. Primeiro que ele vai estar na mesma fila. Né? Vai entrar na mesma fila, exatamente. Primeiro que ele vai estar na não é lá na fila, agora vem a fila dos pastores, dos apóstolos, poderosos. Aqui. Não. Vai ser tudo igual. É fila única, não tem fila de gestante. Eu agora estou curtindo. Eu entro no banco lá em Teresópolis, cara, eu nunca vi, é fila minhoca, assim. Mas, é a vantagem, eu chego lá e eu vou de bermuda, bem garotão e tal, ninguém acredita que eu tenho 60 anos. Eu chego lá, tem 2 ou 3, eu já chego, já pego a cadeira, porque fila de idosos tem cadeira, eu já sento ali, só de velhinhos ali. Vocês ficam me olhando, eu não sou gestante, então eu nem mostro nada. Eu já fico ali. 3 minutos depois, eu detesto ficar em pé, eu só fico em pé para pregar. Você vai me ver muito louvor na igreja, tal, todo mundo lá em pé. Deus me fez para ficar sentado. Então tem alguma prioridade que você vai e tal. Então, veja só. Agora eu vou fazer um link. Eu falei isso uma coisa para vocês. Na primeira aula, eu vou usar um texto aqui, 2 versículos da primeira aula, e eu vou fazer isso muito. Primeira aula que nós tivemos de Hebreus, lembra o texto de Hebreus? Eu vou agora juntar com as coisas que eu vou falar e outras mais adiante. Ok? Lembra de Hebreus capítulo 4? Porque, olha, vou aproveitar o que você falou. O caminho é estreito.
curto, apertado, para entrar no reino. Eu não estou falando aqui de salvação. O caminho da salvação é tão largo, é tão amplo, que Jesus vem e ele salva quem a gente acha que não pode salvar, não é verdade? Eu falei, como Jesus vai salvar esse cara? Mas a salvação é de graça, ele salva quem ele quer. Mas o caminho do reino só vai entrar dependendo se você cresceu ou não. Cresceu na vida de Deus, não é como ele falou, não, eu tenho ministério dele. Isto não conta nada. Mas eu vou te dizer uma coisa, só conta o seu ministério de expulsar demônio, de profetizar, de ter valor, só vai contar se for um ministério, agora essa é a coisa mais importante, como consequência do seu crescimento e da sua maturidade em Deus. Você entendeu? Eu vou te provar. Se você desenvolve esse ministério de cura, de expulsar o demônio, profetizar e fazer isso tudo, mas você não cresceu na vida de Deus, primeiro, você não pode entrar no reino, sabe por quê? Porque muitos que fazem esse ministério estão se vangloriando como se eles fossem o rei da cocada preta e que fazem isso, poderoso, a glória dele, não de Jesus. Muitos estão fazendo isso, mas não amadureceram. Estão fazendo sabe para quê? E olha, eu vou dizer uma coisa, que bom que só Deus é que pode julgar e condenar ou absolver alguém. Mas tem muita pessoa que desenvolve, como um pastor falou para mim. Ele era lá de Niterói, ele falou assim uma vez, eu vou aprender a expulsar demônio porque isso enche igreja e o povo dá grana. Vou curar enfermo, isso, aquilo. Aí ele falou para mim, eu falei, eu vou cumprir o ministério que Deus me chamou, eu vou estudar a palavra de Deus. Ninguém quer saber de estudar a palavra de Deus. Tu vai ficar duro, não vai ter ninguém diante de você, você tem que criar essas coisas que o povo vem e vai dar dinheiro e vai fazer isso, isso, aquilo. Ele falou isso para mim. E ele começou a fazer isso, ele foi aprender a expulsar. Ele era um garoto. Tempos depois eu perguntei, eu falei, cadê o fulano de tal? Aí ele separou, então não está mais no ministério. Sabe por quê? Porque ele não amadureceu na vida de Jesus. Para entrar no reino é por esforço e violência. Qual foi o link? Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 11. Vamos ver se você vai lembrar aquela aula. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Israel saiu do Egito e caiu no deserto e não entrou na terra de Canaã. Na igreja você pode ter sido salvo de Satanás, do Egito, do mundo do pecado, e você passa por um deserto e você pode cair e não entrar no reino milenar ou na terra de Canaã. Ora, a salvação é de graça, é por fé. E a salvação é por graça. A gente não fala assim, a salvação é por graça. Só que a salvação ser por graça e não por obras ou não por lei, isso tem uma pegadinha aí. Porque a gente acha que tem que fazer alguma coisa, ou tem que Jesus é realmente ele que fez alguma coisa, ele morreu na cruz e o fato dele morrer na cruz, ele me salvou e me perdoa. Não é verdade? Mas só ele te perdoou e salvou, não só porque ele morreu na cruz, mas porque a vida dele entrou dentro de você. Se Jesus tivesse morrido na cruz e tivesse sido sepultado e não feito mais nada, aonde você estaria hoje? Hein? Na sua casa? Não. Se Jesus apenas morreu na cruz, você ainda estaria eternamente condenado
por Deus. Porque o que te salvou não foi a morte de Jesus, mas foi o quê? A ressurreição dele. A ressurreição só é salvo, biblicamente falando, quem crê na ressurreição de Jesus. Crer na morte, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem muito católico que vê lá o Cristo ensanguentado e vai, faz isso, e olha, Jesus chora e tal. Ei! Aquilo não funciona. Aquilo não muda a sua vida. Porque na ressurreição, o que aconteceu? Jesus, que era um só, se tornou um espírito de vida. E a salvação é aquele... Você sabe o que é salvação? É se o espírito de vida entrou dentro do seu espírito que estava morto. Salvação é uma pessoa, não uma doutrina. Você entende a diferença? Para crescer, você tem que ter mais desta vida a cada dia. E não conhecer mais. Não, a maioria das pessoas só pregam Jesus como Salvador, mas elas mesmo não cresceram e não amadureceram. O reino é tomado por esforço, por violência. E olha, hoje eu comecei a aula dizendo, a era da igreja é o sábado do crescimento, não é isso? Quem não crescer não vai para o reino. A era vindoura do reino milenário é a era de quê? Do descanso. Só vai descansar quem crescer, quem amadurecer. Ah, como é que você fala isso? Como é que você me prova isso? Você quer ver uma coisa? Por que Deus usou a era da igreja como era do crescimento, a era da maturidade? E a era do descanso, que é o reino milenar, ele colocou a promessa do reino milenar para estimular a nós vivermos na igreja. É ou não é verdade? Porque se não tivesse a era do reino, eu não ia nem me envolver com a igreja, e nem você. Porque se você quer problema, vai aonde? Vai na igreja. É ou não é verdade? E hoje tem muita gente que está fora da igreja. Então Deus usou e disse, olha, quem crescer e amadurecer na minha igreja tem que ficar lá. Aí vai receber um prêmio. É igual hoje, as pessoas casam, na primeira briga elas se separam. Você já notou isso? Eu até hoje brigo com a minha mulher, muitas vezes. Mas isso não é razão de eu me separar, acabou. Hoje o cara casa, tem uma mulher riquíssima, a Kardashian dos Estados Unidos, fez um casamento de $300 mil, e lá saiu bonito, o cara bonitão. Uma semana depois, a primeira briga já separaram. Quem é que briga com a sua... Levanta a mão, quem é que briga com a sua mulher? Tá bom. Já briguei? Já brigou hoje, lógico. Quem sabe até o final da noite vai brigar de novo. Tem uma coisa de bom. Lógico, sempre tem uma coisa de bom. Para mostrar que você não é tão bom assim. E ela tem razão. Exatamente. A culpa é sempre dele. Isso é ele. Mas entre eu e minha mulher, eu sempre tenho razão. E é... Mas o bom não é que considera. Melhor ainda. De dia a gente brinca. Como é que é o negócio? A gente. Brigar. Quem é maduro e está na igreja, na hora de uma briga, você vai dizer: mano, não vai brigar. Mas o cara briga, ele, criança. O que faz? Tirou uma balinha, a criança chora. Na igreja é a mesma coisa. O único problema da igreja chama-se imaturidade e começa pelos pastores. Eu vou te contar o modelo bíblico da igreja, onde eu vou pregar isso. Ela é tão diferente do que existe hoje, porque só uma pessoa madura
É que ela já diz, não existe a minha igreja. Hoje eu fui numa igreja e a pastora lá estava orando, só pelos irmãos da igreja dela. Oh, o irmão fulano de tal. Oh, a nossa. Ora pela nossa igreja. É igual criança. É meu, isso é meu. Tudo é meu, meu. Uma igreja, a igreja madura. Não, Deus, seu dízimo é aqui, é aqui. Ou não sei o que, é aqui, é para... Ei. Uma igreja madura diz, uma vez, eu ouvi do pastor Yong Cho, há 35 anos atrás, perguntaram por que a igreja dele era a maior do mundo. Aí nos Estados Unidos copiaram, todos os pastores americanos foram lá, alguns pastores brasileiros que tinham dinheiro foram lá e viram e disseram, é célula, divide. As pessoas copiam uma parte do que ele fazia e não copiam as outras. Só o que interessa. Né? Só o que interessa. Mas sabe o que ele fazia lá? Eu conheci ele. Sabe o que ele fazia lá? A igreja dele começou a crescer. E ele viu que outras igrejas, tinha uma igreja batista na ilha de Iodo, lá da Coreia do Sul, tinha uma igreja presbiteriana e tinha um pastorzinho que estava começando. Sabe o que ele falou? Ele chamou esses irmãos e falou, irmãos, a igreja é de Cristo, não é minha. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria, ele fez um apelo, eu gostaria de que 500 pessoas, famílias abastadas e de homens de Deus, largassem aqui e fossem para a igreja do pastor que está começando lá. Quem pode ir no próximo domingo? Vai lá, dê o seu dízimo lá, fica lá, ajuda, abençoa ele lá. E ele mandou os caras lá. E foram. Aí veio uma igreja, ele mandou metade. Sabe o que Deus fez? Botou os 500 que ele mandou com dinheiro. E ele falou para o pastor, olha, eu mandei, o irmão está precisando, está começando. Pega. Sabe o que Deus fez? Mandou 10 mil. Mandou isso aqui. Hoje ele tem mais de... Naquela época ele tinha 20 mil grupos de células. Como a igreja brasileira copia tudo. É ótimo, mas é parte da verdade. Já agora temos muita gente na nossa célula. Nos anos 70 era uma febre. Essa febre que tem hoje eu já vi nos anos 70. Mas é uma febre que ela vai... É igual febre, 39, 40, 41. O cara não morreu, abaixa a febre. Só que ele tinha mais duas coisas que ele fazia. Uma a igreja de Cristo, o irmão está começando de outra denominação. E ele era um pentecostal da Assembleia de Deus, criando um fogo. Foi botar 500 pessoas para um batista que nem crê no fogo. Olha a maturidade do homem. Não crê nem isso aqui. Vai lá, abençoa, os irmãos foram lá. Hoje o país, 70%, 80% é cristão por causa do ministério dele. Segunda coisa, ele montou na Coreia, já ouviu falar da montanha de oração? Quem já ouviu falar? Só você. Oração, que a igreja dele orava muito. Não, 24 horas. Orar, o povo estava lá e cada um tinha um buraquinho lá. Abrir mão. Eu quero ver o dia que um pastor chegar assim, irmãos, hoje. Prepara o seu dízimo e sua oferta. Todo mundo na mão. Só uma pessoa madura faz isso. Está começando o ministério ali. Missão do Farol, pastor Júnior não tem nem onde morar. Ou o pastorzinho lá do Rio das Pedras. Tem igreja na Barra que é um barracão. Tem uma que tem lá na beira do morro isso e aquilo. E tem igrejas que estão comprando terrenos de 25 milhões de reais. Hoje eu não quero o seu dízimo nem a sua oferta. Você vai levar lá para o outro. Porque a igreja de Jesus é a mesma, daqui ou da lá igual. Quem faz isso? Sabe por quê? Não é porque ele é egoísta, porque isso e aquilo. Não, sabe por quê? Porque falta maturidade. A igreja não é minha. Não entendeu, hein? Hein? Não entendeu. Não entendeu. Mas não, a nossa denominação... Ei! Você sabe que Jó era um cara muito religioso, mas muito alto. Ele era egoísta, ele disse, não, eu sou isso, aquilo. E você viu a história dele toda, passaram-se 40 capítulos,
E Jó teve um problema com os irmãos, os amigos dele, que eram amigos da onça. Acusaram ele de tanta coisa. É igual pastor com outros filhos. No dia em que Jó orou pelos seus amigos, o que diz? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e lhe deu em dobro tudo que ele tinha perdido. Ah, não, mas peraí, eu tenho... Hein? Aí diz lá, ele tinha 3.000 camelos, Deus deu 6.000. Ele tinha tantas vacas, Deus deu 10.000. Ele tinha 5, foi para 10. Era o dobro. Maturidade diante de Deus. Se você fizer isto, o Espírito, a igreja, só existe uma igreja de Deus. Eu fui nessa outra igreja, eu parei uma certa hora, você foi buscar o carro, estava chovendo. Eu parei, olhei o letreiro, tinha um letreiro preto assim, grande. Igreja, a denominação que eu não vou dizer tal, senão você vai saber, eu não estou falando não sei o que, da baixa. Por que não põe só assim? Igreja de Deus. Quando ímpio ou qualquer outra... Você sabe que tem muitos irmãos que deveriam, muitos pastores, irmãos, deveriam visitar outros ministérios para ver como Deus está falando outras coisas. Era muito mais fácil e a igreja seria muito mais abençoada e a própria pessoa, se ela um dia fosse seria na outra isso e aquilo. Eu já contei para vocês a experiência um dia que eu fui na América. 40 anos atrás, eu estava começando o ministério, aí eu fui logo, eu peguei um livro. Eu falei isso aqui para vocês uma vez, eu falei, pô, Deus vai falar comigo e tal, eu quero uma direção para o meu ministério e tal. E era uma igreja na Califórnia, eu disse, é lá que eu vou, porque lá é tremendo, lá as coisas acontecem. Eu peguei lá e fui lá, sentei lá. Eu olhei e falei, nossa, que coisa, é hoje que Deus vai falar aqui para mim. Caramba, eu fiquei... Uma coisa já me incomodou, olha só como a imaturidade. Na hora da oferta, nunca vi isso na minha vida. Na hora da oferta, o pastor falava assim, vai passar a sacola. Quem tem necessidade, pode tirar o dinheiro da sacola. Eu falei, peraí. Eu disse, pô, se é assim, eu estou precisando, vou tirar. E quem não tem, põe. Eu vi muito neguinho tirando, botando no bolso e tal, isso, aquilo. Eu falei, não. Eu falei, tudo bem, é uma maneira, né? Aí ele começou a pregar, eu falei, não, isso tudo até eu já sei. Eu disse, Senhor, fala para mim. Sabe o que o Espírito Santo falou? Vá na igreja do lado ali. Colado dessa igreja, uma igreja enorme. Aí tinha uma igreja lá, ou não tinha nem nome a igreja. Eu falei isso. Quando eu vi a igreja, era uma capelinha. Caraca, eu falei, eu não vou, eu vim aqui para... A gente sempre corre atrás de grandes ministérios, não é isso? Oh, grande... Deus falou para eu entrar lá. Caramba, eu entrei naquele lugar lá. Tinham 7 ou 8 pessoas. Eu falei, meu Deus, isso aqui... O pastor ele era tão gordo. Ele era um pastor da roça, lá do interior. Ele era tão gordo que a camisa dele abriu. Eu nunca esqueço isso. Eu falei... A esposa dele tocava um órgão com uma voz terrível. Ela ficava lá... Eu falei, pô, eu quero... E tinha... Eu falei, não vai acontecer nada aqui. Eu falei, Senhor, me desculpa, eu vou embora. Deus não deixou. Na hora veio um cara... Tinham 7, 8 pessoas. Ela era menor do que isso aqui. Eu falei, eu não vou ficar aqui, que agora vai pegar mal. O cara começou a pregar... Tal. Aí ele falou assim, hey, come on! Eu falei, pô, é comigo mesmo. O cara parou o culto. E ele começou a falar uma coisa que eu nunca ouvi na Bíblia. Todo mundo fala de Davi, mas ele começou a falar sobre um homem que tomava conta, até naquela época eu nem sabia falar ainda, mas eu entendi tudo. Um homem que tomava conta dos azeites do palácio de Davi.
o outro que tomava conta do gado, o outro que tomava conta disso. Eu digo, porcaria, o que tem isso a ver? E ele começou a falar e disse, vem aqui na frente. Me chamou, era Jael o nome. E eu anotei, até hoje na minha Bíblia, foi em 1960, sei lá. Aí ele chamou 2, 3 pessoas da igreja, começaram a impor as mãos sobre mim, começaram a falar, profetizar e tal. Eu fiquei envergonhado. E a palavra daquele cara, que você não dá nada, abençoou tanto que ele disse agora que eu ia falar alguma coisa. Eu imagino que devia ser o maior desastre na minha vida, pregar em inglês, que eu não sabia falar nada, dar uma palavra, um testemunho. Eu sei que eu comecei a falar, e o povo começou a glorificar a Deus, isso aqui. Eu falei, uau! Na outra igreja, o nego nem me olhou, nem falou nada. Antes eu tivesse tirado dinheiro, pelo menos alguma coisa tinha de bom. E olha, eu estava precisando, porque eu fui sozinho e deixei minha esposa. Deus fala nos lugares menos prováveis. E olha, eu já fui aqui mesmo, depois que eu vim, ouvi mensagens, ouvi coisas que eu disse, uau, que pena, meu colega ainda está imaturo. O que vai determinar a nossa entrada no reino de Deus não é se você tem uma grande igreja, se você tem isso, tem aquilo. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Entrar no reino é por esforço, não foi isso que nós vimos? Esforcemos-nos para entrar, né? Como disse lá em Hebreus 4. Naquele descanso, a fim de que ninguém caia, ninguém perca e fique fora. O apóstolo Paulo pregava exatamente isto, e eu vou agora terminar usando 2 ou 3 textos em que ele falou a mesma coisa. Prepara. Número 1. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, até o versículo 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o... Palavra, primeiro, corrida. Você já correu? Cansa. Você tem que se preparar, não é isso? Ele estava falando da corrida que existia na época, uma corrida, maratona, andar 42 quilômetros, da Grécia até Marathon, que era a cidade. Ele disse, lembra que esses caras têm que correr? Mas para correr, ele tem que se preparar, porque andar 42,5 km não é qualquer um. Ele estava usando o exemplo. Olha, na verdade, vocês sabem que no estádio todos correm, mas ganhar o prêmio, só um. E na Grécia, lá era assim, você corria 42 quilômetros e você ganhava um prêmio. Era uma coroa de louro. Só isso, mais nada. Tudo de quê? Depois murchava. Mas, poxa, o cara ganhou, é um atleta. Aí ele continua dizendo, correi de tal maneira, ou seja, ele estava falando para a igreja de Corinto que eles tinham que correr de tal maneira que eles alcançassem o quê? O prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles na maratona, para alcançar uma coroa, o quê? Coroa, que é a palavra-chave. Coroa é símbolo de quê? Quando alguém colocava uma coroa, diz que esse cara vai reinar em tal lugar. A rainha da Inglaterra, ou o rei da Inglaterra, quando era coroado, significava que a partir de agora ele ia ser o rei sobre toda aquela região. Aqueles vão receber uma coroa de louro. Aí ele diz, correi... eles vão receber uma coroa que corruptível, ou seja, que murcha. Nós, porém, a incorruptível, que não murcha. Agora veja o que ele diz, uma palavra, ele se colocou no mesmo lugar. Assim corro também eu. Ou seja,
Ele estava numa corrida para ganhar um prêmio ou não é isso? Ou seja, você já está entendendo que essa corrida e essa coroa, esse prêmio é reinar com Cristo 1000 anos depois da vinda dele. Paulo disse, eu também estou correndo. Poxa, e ele era um grande apóstolo, corro também eu. Não sem meta. Olha só, ele disse, eu estou correndo, eu tenho uma meta. Qual era a meta de Paulo? O reino milenar. Ele disse, eu me esforço, eu vou correr porque o que eu quero, e depende de mim, eu tenho que me dominar. Veja, a salvação depende de Jesus, é de graça. Mas o reino é por esforço, porque você pode não entrar e você pode cair. Não é verdade? O contexto aqui é o reino milenar? Eu vou te mostrar já já. A minha meta é entrar no reino milenar. Corro, não sem meta. Aliás, eu não só corro, assim eu luto. Ele lutava contra ele mesmo. Lutava contra as situações na igreja. A igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os problemas. Paulo ficava maluco, ele disse, meu Deus, o que eu vou fazer? A igreja tinha adultério, era a igreja mais cheia de divisão, os irmãos eram tão carnais, eles brigavam até na hora da ceia. E uns queriam Paulo, era a igreja que tinha mais divisão e facção. Parece aquela igreja, lembra aquela igreja? Não, ele falou, entendeu, né? Também eu corro e eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o quê? O meu próprio corpo. E eu reduzo a escravidão, ou seja, eu tenho domínio próprio, eu digo, a minha carne, o meu corpo, eu não vou fazer a minha vontade. Eu vou fazer eu não vou ser escravo dos meus sentimentos, da minha mente. Eu vou reduzir, vai ser meu escravo. Para que, tendo pregado a outros, não venha o quê? Eu mesmo a ser o quê? Reprovado. A minha diz desqualificado. Reprovado. Paulo, você teve um ministério maravilhoso, mas a sua corrida para ganhar o reino, você não esmurrou seu corpo, você foi desqualificado. Ele tinha medo. Mas coroa é o reino. Ele disse, eu tenho que me olhar para mim mesmo, eu tenho que crescer e amadurecer, senão eu vou ser desqualificado para o reino. Quando ele escreveu essa carta de Corinto, ele estava no início do ministério dele. Ele pegou duro. Paulo era imaturo aqui. Tanto que lembra que teve um problema a madrasta do irmão da igreja dormia com o filho dormia com a madrasta, a mulher do pai. Está lembrado disso? Escreveram uma carta aos Coríntios. Paulo disse, olha aqui, tem uma família aqui na igreja cujo pai tem uma madrasta e o filho do pai está dormindo com ela. A gente não sabe mais o que fazer. Paulo era tão imaturo que ele já foi logo porque Paulo tinha um caráter muito impetuoso, ele tinha uma personalidade, caralho, cristão, não sei o que, eu sou judeu, manda matar! Tem cristão assim? Tem pastor assim? Fulano, olha, o vídeo dele foi avisar, amaldiçoou, vai embora, manda embora. É assim? O outro diz, olha, não quero. Paulo era assim. Então ele falou assim, o quê? Está fazendo isso? Ele já foi logo no radical, ele diz, reúne no meu espírito, o vosso espírito, e entrega logo o corpo dele para Satanás. Para ele ser destruído, para parar com essa pouca vergonha. Já manda matar, Satanás destrói o corpo dele. E Satanás, ele tinha poder. Satanás foi lá e jogou uma enfermidade dele. Mas aí Paulo também, ele tinha um lado da carne e do espírito. Não,
Mas no dia do Senhor ele vai ser salvo. Porque ele era o irmão da igreja. Não deu outro. Depois ele se arrependeu de fazer isso. Porque quando você é imaturo, você fala, não, é a nossa igreja. Dá só o dinheiro aqui. Dá só lá. Mas quando você é maduro, está no Espírito, o Espírito Santo te diz o que você vai fazer. Lá, quase no final do ministério dele, eu vou pedir que você abra agora Filipenses. E olha, a maturidade vem pelo sofrimento, pela luta, pelas batalhas. Ninguém, eu vou amadurecer, eu quero amadurecer. Você quer amadurecer? Então você vai ter que... A sua carne, a sua impetuosidade, Deus vai ter que quebrar ali. Ninguém amadurece. Senhor, quero agora, me dá um pouco de amadurecimento agora, ou recebo. Não. Jesus disse, Quem gostaria de receber assim, paciência para lidar com os irmãos, com os outros? Quem gostaria? Não, bom, amém. Você quer receber isso? Então eu vou te dizer uma coisa. Deus vai te colocar em situações que tu vai puxar os teus cabelos. Ele vai te botar em situação que tu vai perder a paciência só de olhar. Aí porque para você vencer uma coisa, você tem que enfrentar ela. E não é na primeira, na segunda, na terceira, até que você finalmente, Deus vai te quebrando, vai te quebrando, vai te quebrando, e vem uma coisa que você diz, não, vou ter paciência. Foi por isso que ele escreveu, eu tenho prazer nas lutas, tenho prazer nas aflições, eu tenho prazer quando está tudo errado. Nós não entendemos, dizemos, eu estou fugindo disso. Você sabe que as pessoas vão na igreja, como eu vi hoje, como eu vejo na minha vida, só para fugir da luta, da falta de dinheiro, da falta de casamento. Não é assim? As pessoas vão orar. Oh, pastor, ore por mim que eu estou precisando de um novo emprego. Ora por mim que eu quero casar. Ora por mim que eu quero melhorar. Ora por mim. Um dia eu vou te mostrar que a oração, nesse sentido, não é a oração bíblica. Um dia você me pede, pastor, não dá aula hoje não, me fala sobre a verdadeira oração. Eu só vou te dizer qual é. Eu prometo que daquele dia eu falo. Você sabe por quê? Porque Jesus disse, ei, não orarei assim, o Pai já sabe de tudo que você precisa, não é? Então por que você ora? Ele sabe, antes da palavra chegar na tua boca, ele já sabe. Não sabe? Mas por que a gente tem que orar? Por quê? Exercitar a fé. Assim eu não ouço, vai falar. Assim, exercitar a fé. Exercitar a fé. É isso? Você levantou a mão para falar isso? Não, é que a gente também ouviu uma pregação do pastor, que ele falava que as pessoas eles oravam fazendo uma listinha. Eu quero um carro, eu quero um esposo, eu quero já ouvi uma casa. Isso. Casa própria, minha casa, minha vida, bota lá. Minha casa, minha vida. E nunca pediam para ter a experiência com Deus. Eu entendo tudo isso. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quer segurar a barra? Você quer... Se Jesus disse que se eu buscar o reino e fizer uma oração verdadeira, o que vai acontecer? Antes de chegar na parede, já sabe, ele vai te dar. Ele disse em outra ocasião assim, peraí, só um instantinho. Tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vai te dar. Tudo. Ele faz assim um estalo. Aí Tiago vem, diz assim, pedis, não. Pedis e não recebeis. Estou lendo Tiago lá 2, logo no início. Porque pedis mal. Aí tem um ponto e vírgula. Pedis para esbanjardes nos vossos próprios prazeres.
É isso que está escrito lá? Então, todos os nossos pedidos, 99% são para a gente esbanjar no nosso Senhor. Eu quero a lista da casa própria. Eu quero o meu prazer. Eu quero casar. Eu quero, sei lá, um emprego melhor. É isso, ora por mim. É para você, não é isso? Então, eu vou te dizer uma coisa. A verdadeira oração, eu tenho que te mostrar na Bíblia, eu tenho que gastar 1 hora, 2 horas para explicar isso. A verdadeira oração não é aquilo que você pede para Deus, as suas necessidades, pelos seus prazeres. Mas é o quê? É aquilo... Eu estava pensando nisso hoje no meio do culto. Eu tinha vários... Morreu não sei quem, então vamos orar para frente. Vamos fazer isso. Mas você quer aquela oração que diz tudo que você pedir, Deus vai responder? Tudo. Então eu vou te dizer qual é. Deus tem mais necessidades e mais pedidos do que nós. Você crê? Se você for orar a Deus, eu comecei a fazer isso hoje. Eu tenho o meu pedido. Eu preciso de carro, eu preciso de dinheiro para pagar o meu aluguel, eu preciso daquilo, eu não tenho igreja, eu não tenho isso. Então sabe o que Deus falou? Ele disse, vem a minha oração, porque eu vou te dizer quais são os meus pedidos, os meus desejos. A verdadeira oração é você ir a Deus e saber qual é o desejo dele. Porque se você souber o desejo dele, e você fizer, sabe o que ele vai fazer? Tudo que você precisa, ele vai te acrescentar. Vai te dar, sem que você precisa pedir coisa alguma. Ah, Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu só botei água na boca porque eu vou te dizer o seguinte, eu vou te mostrar e eu provo para você, porque eu fui buscar a oração, as orações clássicas da Bíblia. Todas elas não eram centradas no cara e eram só para saber o que Deus queria que fizesse. E aquele cara era tremendamente abençoado. Mas eu preciso disso. Tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque se você amadurecer e parar de pedir para os seus próprios prazeres e dizer, Senhor, o que tu estás precisando? A oração, você sabe o que significa? Em português, o que é uma oração? É uma expressão. Não é necessariamente um pedido, é ou não é? Você que é professor de português, não é? Tem uma oração lá. Fulano, quem é um sujeito? Quem é um Oração significa uma expressão, uma frase, alguma coisa. Oração não é um pedido. A verdadeira oração tem muito pouco a ver com pedido. Mas quase nada. Quando você entende e amadurece, Deus vem e faz. Aí eu digo isso porque você quer entrar no reino, você tem que ser maduro. Porque no reino milenar com Jesus, não pensa que você vai dizer, ó Jesus, espera aí, eu vou reinar sobre 5, 10 cidades e tal, mas eu tenho aqui os pedidos. Não. Vai ser tudo centrado nele. Você não vai pedir para uma troca. Exatamente. Então veja, tem um mistério. A oração que mudou a história na Babilônia do povo de Israel, que foi feita por Daniel, lembra Daniel? Por que o cara entrava na cova do leão e não acontecia nada com ele? Por que ninguém perseguia ele e ninguém tocava nele? Leia a oração dele e você vai ficar surpreendido. Ele nunca pediu nada para ele. Nem pelo sofrimento do povo. Aí eu disse, meu Deus, eu estou sempre saindo da aula. Sabe isso? Ele buscava a direção de Deus. Não, não era isso. É uma frase tão pequenininha que está ali. Pastor, eu creio nisso, sabe por quê? Porque você crê nisso? Que bom, nisso, alguém crê. Então eu já ganhei. Sabe por quê? Nesse último ano de 2012, eu enxerguei isso aí porque Deus, eu tive uma experiência com Deus no carro, em que eu estava com alguns pedidos, né?
E Deus me perguntou para quê. Eu enxergava, eu tive uma visão, uma grande interrogação na minha frente, e Deus me perguntando o tempo todo para que eu queria aquilo. E várias vezes eu via isso e aquilo me incomodava. Eu estava no momento de oração no carro, indo para casa, e aí Deus me perguntando para quê. E eu não soube responder para quê. Tratava-se de finanças, tratava-se de coisas, de desejos para mim, que foi isso que ele falou. E eu não soube responder para quê. E aí depois disso, além de eu não saber responder para que eu queria aquilo, eu não sei como, mas Deus me fez me sentir como se eu tivesse tudo aquilo que eu estava pedindo. É uma coisa meio louca, mas eu acho que dá para entender. Como se você sentisse aquilo assim, eu já tenho tudo isso. É uma coisa tremenda, que você não se explica muito bem. Mas eu senti, por alguns momentos, toda a sensação de uma pessoa que tem tudo aquilo. E eu descobri que a felicidade não estava naquilo. Ali naquela experiência, eu percebi que tudo aquilo que eu pedia era para mim, era exatamente isso aí. Entendeu? Esbanjar no meu... E depois disso... E quando a gente é um pouquinho mais honesto, diz, Senhor, se tu me deres, faz sempre a tua obra. Mentira. Você... É ou não é? Desculpa interromper, né? Não, Senhor, eu vou dar... Não dá. A carne humana não dá. E sabe o que eu falava? Eu vou fechar essa noite. Eu sempre acreditei que Deus iria me usar com as bênçãos que eu ia poder abençoar financeiramente. Entendeu? Que eu ia... Não, Deus vai me abençoar financeiramente. É esse pensamento. É a malandragem que a gente faz com Deus. Entendeu? É verdade. E aí, nessa experiência que eu tive com Deus no carro, foi algo tão forte para mim, que foi mais do que qualquer pregação, do que qualquer palavra. Foi uma experiência. Eu tô falando, foi direto uma experiência. Com ele. E ali, dali em diante, isso foi no início de 2012, dali em diante, eu não consegui mais, eu fiquei constrangido em pedir qualquer coisa para Deus. Estou gostando de ouvir isso. Sério, fiquei constrangido de pedir alguma coisa para Deus. Pelo contrário, eu comecei a olhar tudo que eu já tinha e comecei a agradecer pelo que eu já tinha. Já é outro princípio 10. Gratidão absurda. Você, caramba, pô, eu estou pedindo um troço, mas já tenho, mas para que eu quero isso? Enfim, na verdade, você começa a entender esse sentimento de gratidão. E depois disso, agora, tipo, no final de 2012, eu fui fazer a retrospectiva. Quer dar essa aula? Não, desculpa. Não. Eu fui fazer a retrospectiva e eu cheguei à conclusão da minha vida que em 13 anos de igreja, eu não cresci o que eu cresci em um ano de igreja. Olha, tá testificando. Em 2012, quando Deus me levou a essa experiência, eu consegui crescer muito mais do que em 13 anos. Eu pensava, cara, que eu passei 13 anos pedindo que ignorância, que burrice. 13 anos pedindo coisas. Não é ignorância nem burrice, que imaturidade. Eu não peço nada a Deus há um ano. Nada vezes nada. Para não dizer que eu não peço, eu peço o seguinte: eu mudei todas as minhas petições para uma coisa: provisão. Porque provisão não é o que eu quero, é o que eu preciso. Deus vai me dar o que eu quero. É o que eu preciso. Senhor, se eu preciso de tanto para comprar aquela casa, então me dê. Mas se eu não preciso, não me dê. E assim, isso é provisão. Então, assim, eu substituí todas as minhas petições, que eram muitas, eu também já fiz muita listinha. Muita listinha. Eu sou fruto de uma listinha. Deus é tão bom, gente. Deus até usa isso. Mas, gente, não é toda hora isso. Vamos crescer. Acho que 70% da minha lista não era realizada. É isso que eu estou falando. Entendeu? Mas é isso. Eu só queria compartilhar essa experiência, porque realmente... Não quer completar a aula para terminar, não? Seja tão bom. Isso aí também a gente não tem essa questão assim da gente orar, Deus, Senhor, me dá isso se for da tua vontade. Não entra nisso aí também que ele está falando? Ele falou, eu vou pedir a Deus a provisão necessária. Mas e também se a gente pedir, se for da tua vontade, Senhor. Porque a gente pede coisas que é a nossa vontade, não é a dele, né? É isso aí. Né? Tá, fala, André. Me bateu uma coisa agora também, mas fala. Acho que o melhor exemplo na Bíblia também. Mais alto para sair lá. Tem uma irmã que diz, eu não ouço que os outros falam, eu também quero rir, eu também quero amar. Tá, mas atrás de um grande homem é uma grande mulher. Então fica calada na igreja e deixa ela. Pronto. Fala, alto. O melhor exemplo daí é a própria vida de Ana, né? Porque ela sempre... mas você, eu ia falar, exatamente. Ele roubou aí. Tô barato. Cala a boca. Vai. Ela queria ter um filho para
competir com a outra, né? Para ela, exato, era isso que eu ia terminar. Tá bom, continua. Esse que dá ficar dando aula aí, criando aluno exemplar. Isso dá. Aluno? O cara tá uma semana para ser ordenado, rapaz. Ah, tu ri, né? Outro ri. Ele uma semana e você 4 dias. Lógico, Big Brother é teste, meu irmão. É teste. No meio daqueles endemoniados todos, tu tem que mostrar a tua fidelidade lá diante de Deus, não é? Não, mas então, ela estava querendo para ela, ter um filho para competir com a outra. Tá, então, para terminar, o que mudou? Ela orava de ano em ano, começa a história, ano em ano, era Yacila, orava, eu quero ele. Passou ano, passou 10, 15 anos. A oração. Uma oração diferente. Mas o que mudou na oração dela? Porque ela entregou o filho dela. Não, é o que não está escrito. Deus olhava e disse, mas que mulher egoísta, quer competir e tal, isso, aquilo. Deus ficava falando para ela assim. Numa hora Deus falou, chega, porque ela vai passar a vida inteira pedindo isso, não vai acontecer nada. Deus tinha uma necessidade. E ele estava aqui querendo que alguém suprisse a oração dele, que era ter um profeta que pudesse restaurar Israel. Porque o profeta Eli que estava lá era um profeta velho. Ou seja, os filhos adulteravam no templo com todas as mulheres. Ele já não profetizava mais nada e Deus disse, eu tenho uma necessidade. Mas Deus só move o braço dele se alguém na terra ouvir a necessidade dele. Deus faz sempre assim, supre primeiro a necessidade dele, que ele vai suprir todas as suas. Sabe o que aconteceu? Ela estava lá orando, Senhor, de repente o Espírito Santo, ou um anjo chegou no ouvido dela e falou assim, Deus tem também uma necessidade. Aí está tudo ruim. Você quer ter um filho para competir com a outra? Resolva a necessidade de Deus primeiro, que ele vai resolver a sua. O profeta chegou, mulher, estás embriagada e tal. Não. Meu coração está angustiado, eu estou pedindo alguma coisa. Aí o anjo falou isso para ela. E ela levanta e parou e disse, se tu me deres um filho varão, era o que Deus queria, eu vou te entregar logo quando ele se for desmamado. Ei, peraí, mas ela não passou a vida inteira querendo um filho para ela? Ou seja, Deus disse, eu estou querendo alguém que seja um profeta de verdade. Quem vai ver a minha necessidade? Ela entendeu isso e disse, pode parar. Eu não quero nem desmamou, eu vou entregar ele. Peraí. Deus disse, agora sim. Naquela hora, o profeta, foi a última vez que ele foi usado. Ele disse, chamou ela de filha de Belial. Puxa, o cara, olha, você sabe uma coisa? O cara estava tão certo que disse que ela era filha de... É a mesma coisa que eu faço, filha de Ogum, vai embora. Ele xingou ela, achou que estava até bêbado. O cara tinha perdido completamente o senso de eu dizer, pá, se depender desse profeta, Israel está roubado. Porque... Aí ela disse, eu vou fazer isso. Pode ir que daqui a um ano vai estar tudo bem. Aí chegou o marido dela e disse, querida, porção dupla, estou morrendo de fome. Ele disse, mas nunca aconteceu isso. Sabe o que aconteceu, para resumir a história? A necessidade de Deus era um profeta. O menino, logo de início, Deus já começou a falar com ele. Samuel, papapá. O que aconteceu depois? O final da história que é o mais interessante. Além de Samuel, o filho dela, ser o maior profeta, ele mudou todo o rumo da história do povo de Israel. Porque Deus disse, eu tenho mais necessidade do que você ter um filho para competir. E o moleque, desde pequeno, já ouviu isso, aquilo. Aí Deus fez o seguinte, ok, Ana, obrigado porque você satisfez a minha necessidade. Agora eu vou te dizer uma coisa. Ele deu mais 5 filhos para ela. 3 meninos e mais 2 meninas. Para uma mulher estéril. Leia lá.
Ele entregou Samuel porque Samuel era de Deus. E sabe o que aconteceu? Diz lá. Ela teve mais 5 filhos. Agora, ela amadureceu e disse, não, primeiro a necessidade de Deus. Depois, não importa, eu não quero mais nada. Deus disse, importa assim, eu quero te dar mais 5. Imagina a cara da Penina, da outra. Seja o seu dinheiro, primeiro é necessidade de Deus. Deus sempre quer, primeiro é dele. Você sabe o que mudou a história do exílio? Agora, esse é para terminar mesmo. Não é por causa de você, as nossas orações, nesse sentido, para esbanjar nos prazeres, no fundo é fruto de um orgulho tão grande que você diz, eu preciso disso. Eu quero aquilo, até para que os outros vejam, porque o meu é isso, aquilo. Você sabe que Daniel fez uma oração de quantas palavras? 5 palavras. Ele pediu alguma coisa, nem por causa dos profetas, nem por causa dele, nem por causa do povo. Foi a oração que ele fez lá. Se não me engano, eu estou usando a cabeça, está em Daniel 9. Ele disse, Senhor, olha a oração dele, por amor de ti mesmo, faz isso aqui. Você pode pedir por você, achando por isso, e Deus só vai responder por amor de uma coisa. De quem? De Jesus. Não é que você merece, não é porque você busca a Deus. Deus só vai te dar tudo o que for por causa de Jesus. Tudo. Você merece alguma coisa? Você tem direito, mesmo recebendo a salvação, você ainda acha que merece alguma coisa? O único que merece é Jesus. Então, se Deus fizer alguma coisa por você, se a sua oração for, Senhor, eu não sou digno de nada, nem de cura, nem de casa própria, eu não quero isso. Se tu fizeres alguma coisa, faça isso, Deus, por amor do teu filho Jesus. Ele merece. Ele morreu. Ele fez isso. Eu vou te dizer, Deus vai te dar 5 filhos, Deus vai te dar 100 vezes mais. Eu estou entendendo isso agora. E quando você receber isso, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar tanta coisa e você vai dar para outra pessoa, para o outro ministério. Sabe por quê? Porque você não é dono, você sabe que é por amor de Jesus. Não tente roubar a glória de Deus. Se Deus te deu 100 milhões de dólares, ou 5 mil, ou uma casa, não vá agora curtir, irmão, toda vez, irmão, tem que botar o joelho no chão, isso aqui. Já perdeu. Você vai dizer, pastor, vou dar para o outro ministério, vou abençoar isso, aquilo, porque tudo é de Deus, não é nosso. A pessoa que amadurece e pensa assim, vai para onde? Para o reino. Vamos terminar, vamos orar. E vamos pedir ao Senhor que Ele nos revele quais são as necessidades dEle. E Ele vai te dizer. E o que você pedir, diga, Senhor, eu vou dizer o seguinte, eu tenho plena humildade e convicção de que eu não quero nem isso para a tua obra, não. Porque eu não sou nem digno disso. Mas quando diz orar no nome de Jesus, não é um nome, usar em nome de Jesus. Quando fala-se o nome, denota-se uma pessoa. Senhor, se faz isso, faz. Não é por amor, nem é você. Deus não te... Entenda o que eu vou falar. Deus não te dá nada por amor a você. Ele dá por amor a Jesus. Ah, mas Ele não me ama? Ele te ama. Mas se Ele vai te dar alguma coisa, é porque Ele ama primeiro Jesus. Se você não entender o espírito do que eu falei... Ah, não, mas Deus me ama, Ele vai me dar, eu mereço. Nós nem merecemos ouvir as revelações, a palavra, e ter isso, ter aquilo. Não bata no peito. A única coisa que nós merecemos é clamar pela vida dele na nossa vida. E quanto mais você recebe dessa vida de Jesus, menos digno você acha de receber alguma coisa. Amém?
Põe a mão assim para o Senhor ou no seu... Toque agora. Agora você vai falar com Jesus. Quem sabe você tem que pedir perdão a Deus e confessar dizendo, Senhor, eu vou fazer como o Rodolfo, eu não quero, eu não vou te pedir, eu não vou pedir mais carro ao Senhor, eu não quero... Eu vou pedir ao Senhor que Ele me revele qual é a necessidade dele. E mesmo quando Ele revelar, eu vou dizer, Senhor, eu vou até fazer isso, e se eu receber isso, não é por amor a mim, mas é por causa do teu Filho. E o que o Espírito Santo vai fazer é por causa de Jesus e do Pai. Tudo gira em torno da Trindade. Senhor, eu levanto a minha mão agora, porque eu não estou nem aí mais nem para as minhas necessidades físicas, materiais, emocionais. Mas eu quero saber, Senhor, qual é a tua necessidade hoje. Será que tu precisas de algum profeta que se levante nesta geração para poder edificar a tua igreja? Senhor, eu tô pedindo a Deus, peça a você aí. Ó. Senhor, por amor de ti mesmo, Jesus, será que tu queres usar alguém para levantar essa bagunça que está na igreja? Eu não quero que não seja nem eu quero que seja um outro irmão. Jesus, eu até gostaria que o irmão Rodolfo fosse o maior profeta de Deus da nossa geração. E eu entrego ele na tua mão. Senhor, eu não quero nem, eu prefiro que seja ele. Eu não quero, Senhor, eu quero ficar na minha. Eu só quero Jesus, eu quero estar com Jesus porque eu quero ouvir a tua palavra, Senhor. Eu não estou nem aí para as coisas materiais, não estou. Meu Jesus, como eu gostaria que o irmão aqui, o Fábio, fosse, nossa, um ministro de Senhor, se é da tua vontade, que ele vai expressar a tua autoridade, Jesus. Jesus, ensina-nos a orar. Jesus, tem que ser. Senhor, nós abrimos mão de tudo que é carnal e humano. Senhor, eu fico imaginando o irmão André aqui, Senhor, eu estou falando o nome. Jesus, eu estou falando contigo, não me importa quem está ouvindo. Fico imaginando como esse menino podia ser poderoso, podia ser um Samuel da vida, Senhor. Jesus, eu não quero nada. Eu quero humildemente ouvir o teu Espírito Santo e abençoar a tua igreja. Meu Jesus. O Espírito Santo está me tocando agora para orar pela nossa irmã, a mãe da Clarinha, vovó Albina. Jesus, eu vou te pedir uma coisa agora, como Ana. Jesus, ela tem 84 anos, aos olhos dos homens ela não tem, mas Senhor, eu vou te pedir uma coisa aqui. Usa a vida dela a partir de agora, por amor de Jesus, para que ela possa ser uma serva de Deus como ela nunca foi na vida dela, para a glória do teu nome. Ó Deus, eu não sei que eu estou pedindo isso. Eu acho que é Deus pedindo isso. Porque, humanamente falando, eu não ia pedir uma senhora de 84 anos que disse, Senhor, Jesus, Tu és um Deus muito esquisito, graças a Deus. Meu Jesus amado, Senhor, eu por amor de Ti mesmo, dá visões e revelações do Espírito para cada um que está aqui nesta noite, para cada um que está aí na internet, para que eles possam descobrir qual é o desejo do Teu coração nesta geração, ó Deus, porque está todo mundo perdido. Hoje os pastores são como Eli,
Fica só sentado na cadeira, não te ouve. Estão pensando nas necessidades mais da obra do que nas tuas necessidades. Jesus, está tudo errado. Está tudo errado porque nós estamos errados. Nós queremos a nossa denominação. Cura os nossos irmãos, da nossa igreja. Ah, Senhor. Senhor, levanta esses pequenos, esses humildes, esses iletrados, para envergonhar, para nos envergonhar, Senhor. Usa. Usa essas meninas aqui, Senhor, que não tem nem palavra, que não são reconhecidas na tua casa, por amor de ti mesmo, nem por elas, não é por nós, Senhor. Ah, Jesus, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Aleluia. Ó Deus, sonda o nosso coração para ver se o nosso pedido é para esbanjar nos nossos negócios, para mostrar aos nossos irmãos que nós temos autoridade, poder. Não. Eu não quero perder o reino, Senhor. Eu não vou perder o reino por causa de vaidade humana, nem por ser usado na tua obra. Eu não vou. Eu não quero. Nem ouve a minha oração. Eu abençoo, gente, eu abençoo a vovó Albina agora. Caramba! Em nome de Jesus, vovó Albina, receba. Por amor, não por amor a você, mas por amor a Jesus. O Senhor tem necessidade da sabedoria da tua vida. Deus vai te usar a partir de agora no ministério diferente até o fim da tua vida. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Se fosse por mim, eu ia pegar um jovem que tem mais maturidade, mas Deus vai pegar talvez uma criança. A necessidade de Deus é maior do que você imagina. Aleluia. Deus, eu sei que tu vais dar um ministério profundo para esse casal aqui, Priscila e Fábio. Eu sei. Eu sei só no Espírito, ó Deus. Aleluia, Espírito. Não é por amor a eles, eu sei que tu amas eles. Mas é por amor a Jesus que está dentro deles. Foi Jesus que merece tudo. Que eles sejam um canal, ó Deus. Senhor, por amor a Jesus, um canal que vai mostrar o teu poder junto com o amor que eles têm e a humildade que eles têm, que não é deles. Não é deles, Senhor. Nossa. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que eu já vi. Ô, Kamayashura Bahai. Irmão Luiz, o irmão vai começar o ministério novo a partir de agora. Não é na semana que vem, não. Porque na semana que vem, meus amados, o Senhor vai falar profeticamente por amor a Ele mesmo. Eu sou o canal mais estragado, mais ruim, mais... Eu acho que se eu fosse Deus, seria a última pessoa que Ele me usaria para falar. Mas eu sei que é só por amor ao Senhor. Eu falo agora pelo Espírito Santo. Deus vai dar um novo ministério à minha mulher. Amém. Aleluia. Eu nunca nem oro por ela. Não, eu sempre digo que o ministério dela é estar do meu lado, que ela não precisa fazer nada. Mas Deus vai dar um... Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Novo, diferente. Diferente! Glória a Deus. Para mostrar que não é a capacidade dela. Não. Deus faz assim, não, eu quero um Samuel. Engraçado, Senhor. Eu falei com o pastor Miguel anteontem no telefone e disse para ele que Deus ia dar um novo ministério diferente para ele. Uau! Sim, Pai. Jesus, por amor de ti mesmo. Eu aprendi isso com Daniel. Por amor de ti mesmo. Olha o teu povo, Israel.
Porque o povo não merece nada, nem eu, nem eu. Ele disse, eu sou o primeiro pecador. Ele disse, não, mas por amor ao Deus de Isaac, Jacó, Abraão, faz. Senhor, eu sei que Priscila, eu sei, e Fábio vão ser ministros de Deus poderosos, mas diferente dos ministros que eu conheço. Seja pastor, profeta, apóstolo, ele pode ser o que for. Mas ele vai mostrar à geração dele que existe um Deus que tem necessidade. E eles só vão ministrar as tuas necessidades, não as deles, nem as necessidades do povo que o Senhor vai colocar diante dele. Não é necessidade. Deus não está nem aí para as nossas necessidades, diz o Espírito Santo, entenda, ele não está nem aí, ele está aí para as necessidades dele. E Deus coloca necessidades na nossa vida para a gente poder chegar a ele. É por isso. Porque você já tem tudo, você tem Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Você já tem tudo, você não tem mais nenhuma necessidade aos olhos de Deus. Nenhuma. Nenhuma. Aleluia. Porque a sua necessidade é o próprio Senhor que entrou no teu espírito, que está crescendo e amadurecendo. E com certeza o Senhor vai ser glorificado. E eu vou dizer uma coisa. Da semana que vem em diante, o teu ministério e a tua vida vai mudar, a tua vida em todos os sentidos. E eu vou dizer mais uma coisa. Você vai colocar um louvor diante de Deus autêntico, como essa geração ainda não viu. Porque você vai ver, você vai até dizer, Senhor, nem me usa, porque eu não sou digno. Mas Deus é teimoso. Ele vai usar, porque Jesus é digno e Ele usa quem Ele quer. Amém. Ó Deus, que o teu Espírito continue durante esta semana, até o próximo domingo, ministrando a cada um de nós, dormindo, acordado, lavando louça, indo no aeroporto, indo para lá, indo para cá. Visões e revelações do Espírito de Deus para você, 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 vovó Renilda, em nome de Jesus, revelações do Espírito de Deus, porque Ele é Deus, por amor a Jesus, receba visões e revelações. Aleluia. Esse homem, Senhor, que não tem valor diante dos homens, mas é um homem de Deus. Jesus, até a nossa humildade, Jesus, é cheia de vaidade. Mas por amor a Jesus, porque nós te amamos de verdade. Senhor, que a oração de Ana seja ouvida na vida de cada um. Você que está aí na internet, vou dizer uma coisa. Prepare-se de hoje até no próximo domingo, porque o Senhor vai falar diretamente a você. E eu digo, a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida no seu casamento e a sua vida ministerial vai tomar um rumo inimaginável, completamente diferente do que você possa imaginar. Aleluia. Nem os grandes desejos do teu coração para a obra de Deus, Deus não vai fazer isso. Ele vai falar o desejo dele. E eu vou te dizer uma coisa, é maior do que os desejos do seu coração. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Fábio, vai em paz. Eu não estou dizendo, vai em paz para o teu trabalho. Porque Deus vai te dar muito mais do que isso. É uma prova grande. Vai em paz. Vai em nome de Jesus. Abençoa esse homem comigo. Gente, a luta é grande. Vá em nome de Jesus. Por amor a ti, Deus. Por amor ao Senhor. Por amor ao nosso Senhor. Por amor a ti. Tem vidas que precisam ser alcançadas, Pai. Por amor a ti, Deus. Por amor a Jesus. Você que não procura posição, Deus vai te colocar em posições tremendas. Ele vai te dar 5 vezes mais, como Ana. Posições tremendas.
Mas você vai temer e tremer a Deus quando Ele te colocar para repreender, para ensinar servos, entre aspas, grandes. Irmã está tão quietinho, mas o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Eu vou dizer, em nome de Jesus, tu serás uma mulher de Deus tremendo ao lado desse homem aqui. Vai começar algo novo no teu espírito, algo novo no teu coração. O Espírito Santo vai falar na consciência do teu espírito. Amém? Ouça a palavra da tua mulher, porque é a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Deus. O Espírito Santo tem liberdade aqui, não é verdade? Você sabe que Deus vai fazer tudo isso por amor a Jesus e não é porque nós temos necessidade. Aleluia. Oh, Jesus. Ensina-nos através da vida da ela entendeu o Espírito de Deus, mistérios de Deus. A oração desta serva vai alcançar os seus familiares. É isso que a irmã falou agora diante do Senhor. Eu interpreto no Espírito. Ela está orando pela casa dela. Denilda, sua vida vai ser diferente, porque o Senhor ouviu a oração da sua mãe, dos seus netos, dos seus filhos, as pessoas da tua casa, por amor a Jesus, porque o Senhor está falando, vão ser homens de Deus. Amém. Ouça, serão homens de Deus nessa geração. Amém. Cheia de ufanismo, com pouca sabedoria. Eu digo em nome de Jesus e por amor a isso, Senhor. Aleluia. 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 Louvado seja o nosso Deus. Esse Deus tão maravilhoso. Aleluia. Fala no nome de Deus. Esse homem me abençoa demais. Ele nem sabe, mas vai, fala. Fala que eu recebo em nome de Jesus. Eu consigo entender que foi pelo amor do Pai. E Deus lhe trouxe esse homem dos Estados Unidos. Foi pro amor do Pai, é verdade. Obrigado, meu irmão, é verdade. Foi pelo amor do Pai. Foi por amor, não foi por mim. Porque o irmão deixou todos a sua mordomia, deixou seus netos, deixou seus filhos. Para a glória de Deus. Para poder estar aqui. Recebo, meu irmão. Vai cuidar, somos indignos. Eu pensando no irmão. Eu estava acordado nessas madrugadas que eu tinha acordado. Eu gostaria que o irmão lesse. Colossenses, capítulo 1, versículo. Eu estava falando até com meu filho sobre isso hoje, falando com meu filho. Peraí, já vou pegar. Tudo que o irmão estava falando aí, eu li. Colossenses, nós já estamos terminando. Colossenses 1, versículo 26 e 27 e o 28. Colossenses, o irmão está trazendo uma palavra. Nós já vamos terminar. Colossenses 1, 26, 27 e 28. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. O texto, uma das palavras que Deus me deu para a próxima semana é que hoje é o tempo da manifestação dos santos, dos filhos de Deus. Mistérios que estavam ocultos. Presta atenção agora. Antes do irmão ler, uma coisa foi muito forte. O irmão vai acabar de ler agora. Que foi ele que quis, por amor dele,
revelar isso. Amém. Agora 27. Ouviram? Leu 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto Somos é, nós. exatamente, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus revela e faz tudo entre nós por amor a Cristo. Ele é que é a esperança da glória de tudo que vai acontecer. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu mover. Obrigado pela expectativa de fé do que vai acontecer esta semana e principalmente a partir do próximo domingo. A honra, a glória pertence somente ao Senhor. Abençoa os irmãos na internet. Por amor de ti mesmo, Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas sendo transformadas na sua mente, no seu coração e no seu corpo, porque entenderam o Espírito da tua palavra esta noite. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, através de Jesus Cristo, sejam com toda a igreja, todo o corpo de Cristo aqui, em todos os lugares dessa cidade, em todos os lugares do Brasil, em todos os lugares no mundo onde o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. E que se o Senhor quiser te abençoar com necessidades materiais e físicas, é problema dele. Se ele não quiser, ele sabe. E o problema é dele também. Queremos crescer e amadurecer na graça e no conhecimento de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre nós e o povo de Deus diz amém. Amém, amém. Amém. Até domingo, a palavra profética. Venha preparado para que o Senhor seja glorificado. Boa noite e até o próximo domingo, às 6h30. E Deus vai começar a falar. Amém?